Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos começar aqui a nossa live de hoje com a parapsicóloga clínica Arlete das Graças Torre. Ela já está aqui com a gente. Boa noite a todos, vamos começar. Boa noite, Arlete, tudo bem? Tudo bem, Bruna? Então, vamos começar a live. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a sua carreira e aí depois nós vamos para as perguntas, tá? Ok, fico à disposição. É muito bom estar com você e com todos que estão entrando aí para nos ouvir, para participar, na verdade, né, desse Isso bate-papo. mesmo. Então, gente, a Arlete, ela é formada em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela já atuou como professora de língua portuguesa no ensino médio. Ela também foi vice-presidente por 6 anos e por 2 gestões foi presidente de 2008 a 2013 da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Florianópolis, Santa Catarina. Ela tem especialização em educação especial e práticas inclusiva e em parapsicologia clínica, e ela atualmente é professora do curso de pós-graduação do IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, em parceria com a FATEC do Paraná, que é o Sistema Grisa. E, claro, que ela também atua como parapsicóloga clínica, que é o que nós vamos falar hoje aqui, em Florianópolis também. Bom, Arlete, eu gostaria de começar perguntando quando que começou essa sua história com a parapsicologia. Primeiro, boa noite a todos. A minha história começou há quase 25 anos atrás, quando eu fui convidada para assistir uma palestra na escola do meu filho, do Alexandro. Uhum, É uma palestra de parapsicologia. Na verdade, eu recebi o bilhete e eu não sabia muito do que se tratava, né? Fui mais por curiosidade. E chegando lá, para minha sorte, era o Grisa, né? O mentor do sistema Grisa, que ia dar uma palestra sobre pensamento positivo. uhum, E naquele dia faltou luz lá no local onde seria o evento. A gente ficou aguardando um pouco lá fora. De repente, o Grisa chegou e começou a falar com a gente, mesmo sem luz, sem usar naquela época ainda eram transparências, né, o reto uhum, projetor. E ele começou a falar sobre o pensamento positivo e eu fiquei simplesmente encantada, né? A partir daquele dia eu fiquei focada na parapsicologia, eu fiquei assim deslumbrada por aquilo que eu tinha ouvido ali uma hora e meia mais ou menos que ele falou. E eu uhum. pensei, meu Deus, se é tudo isso, e se com isso eu posso ajudar as pessoas, é isso que eu quero. E então, fiquei lendo todas as obras do Grisa, e 3 anos depois, então, eu fui cursar parapsicologia. Eu sou da segunda turma, né, do IPAP, segunda turma de parapsicólogos do Sistema Grisa. Bom, e consequentemente, o que eu gostaria de perguntar é que eu sei que tem muitas pessoas aqui que ou nunca ouviram falar ou já ouviram falar em parapsicologia, mas não sabem muito sobre o assunto. O que é a parapsicologia? A parapsicologia, o próprio nome já diz, né, Bruna? O para significa andar ao lado, então anda ao lado da psicologia. Nós temos toda uma base na psicologia, né? Mas a parapsicologia, na verdade, ela estuda e analisa os seres humanos e dedica-se especialmente ao estudo da personalidade, né? Então engloba fatos mentais paralelos aos fatos psicológicos. Então nós damos um valor ao integral da pessoa, ao entorno da pessoa. Então, nós analisamos a partir dos seus ancestrais, né, dos seus Uhum, avós, bisavós, tataravós, sempre que a gente tem acesso a tudo isso.
começa a olhar a história desse indivíduo, então, a partir de muito longe, né? A partir lá dos seus bisavós, e vamos para a vida intrauterina, que para nós é uma das fases mais importantes, onde o indivíduo ele só capta aquilo que os pais pensam, aquilo que os pais fazem, a atuação dos pais. Depois o processo de nascimento, que para nós também é muito importante, porque a vinda ao mundo, por isso que a gente comemora aniversário todos os anos, né? Porque é um marco na história de qualquer pessoa, o dia do nosso nascimento. E Uhum. a partir daí, então, tudo aquilo que é agregado a esse indivíduo no decorrer da vida dele. Então, tudo isso nos dá a história desse indivíduo que a gente tenta desvendar, né? Entender por que, que o indivíduo tem aquela dificuldade, por que, que aquele indivíduo é depressivo, por que, que aquele indivíduo tem dificuldade de relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ou por que, que essa pessoa não pôde ter filhos, enfim. Então, essa história da pessoa nos conta o fato presente que está acontecendo com ela. E a partir daí, então, nós entramos com as técnicas da parapsicologia, né, para estudar esse Uhum. indivíduo e fazer uma reprogramação. É isso que a parapsicologia faz de uma forma muito séria e muito consequente. Nós temos assim uma seriedade ao tratar a história da pessoa, né, esse entorno da pessoa. Eu vi entrevistas também que você deu sobre o assunto, que vocês também falam sobre os sonhos que as pessoas têm, crianças que veem fantasmas. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso. A parapsicologia, ela entende, né, e ela estuda que os sonhos fazem parte da nossa vida. Nós dormimos 8 Uhum. horas por dia, dessas 8 horas que nós deveríamos dormir, nós sonhamos 2 horas, e nessas 2 horas, o nosso subconsciente, então, ele tenta tratar, digamos assim, do nosso dia a dia, daquilo que nós não conseguimos, daquilo que está muito na nossa cabeça, que nós estamos pensando. Então, os sonhos, eles sempre só devem ser analisados num contexto, né? Uhum. Eu posso sonhar com, sei lá, com uma cobra e você sonhar com uma cobra, mas a interpretação do meu sonho com cobra depende da minha história com cobra e da tua história. Então, a Uhum. gente só pode analisar o sonho dependendo da história da pessoa. Eu atendo muitas crianças, né? E é muito comum as crianças na fase da primeira infância ali, elas têm visões, né? Elas são crianças, elas têm uma paranormalidade muito acirrada, elas são muito sensíveis e a partir Uhum. daí elas criam amigos invisíveis, né? Que todos os pais, às vezes, principalmente quando é filho único, né? As crianças tentam arrumar um amiguinho para brincar e conversam com Uhum. esse amiguinho. E às vezes, quando são muito ligados a uma pessoa e perdem essa pessoa, por exemplo, sei lá, é muito ligado a um avô e esse avô morre, né? Uhum. Então, às vezes, a criança, através da sua imaginação, ela realmente ela vê esse avô, ela conversa com esse avô, ela tem respostas desse avô. E o que a gente orienta os pais é que os pais respeitem essa fase da criança, né? A criança ela precisa ser respeitada, né? Dentro daquilo que ela entende ser verdade para ela, né? E se ela está vendo é porque para ela é verdade, o presente é que importa. Então a parapsicologia vê isso como uma coisa natural, digamos assim, de todo ser humano e principalmente as crianças que são mais sensíveis, elas têm esse tipo de visão, digamos assim, né? Que muitas vezes é fruto da própria imaginação. É bem interessante, né? E eu também vi que muitas pessoas acham que parapsicologia tem a ver com fenômenos paranormais, religião, mas não é bem a religião, né? Nós não somos ligados a nenhuma religião. A parapsicologia, Uhum. quando as pessoas ouvem falar em parapsicologia, elas realmente acham que nós estamos ligados a um tipo de religião. Não, a parapsicologia ela não está ligada a nenhum tipo de religião. Ela sim, ela começou estudando os fenômenos paranormais, né? Uhum. A psicologia me deixou meio de lado, então a parapsicologia veio e ela começou a estudar os fenômenos paranormais. E o que ela descobriu com essa pesquisa? Ela descobriu que todos nós, na verdade, temos fenômenos paranormais, né? Quem nunca teve uma intuição? Né? Quem nunca Uhum. intuiu que algo aconteceria e de repente aconteceu?
Quem nunca pensou no fulano e de repente o telefone tocou. Então, esses fenômenos que até então eram muito desconhecidos ou que alguns terapeutas ou psicanalistas, como Freud, na verdade, tinham medo, né, de tratar desse assunto, a parapsicologia, na verdade, veio desmistificar isso. Né? Ela veio nos dizer que isso é normal, que todos nós, no nosso dia a dia, vivenciamos fenômenos paranormais sem nos dar conta dele. Né? Quantas vezes, às vezes, nós perdemos uma chave e a gente procura 1000 vezes numa gaveta, não a encontra, e amanhã, quando eu não preciso mais da chave, eu abro a gaveta e a minha chave está ali. Né? O que aconteceu? Então, a psicologia vem para explicar que isso não acontece por acaso, né? Que a nossa mente subconsciente ela tem, na verdade, subsídios e saídas para nos proteger de alguma forma. Mesmo que no momento em que estejamos vivenciando aquele fenômeno paranormal, a gente não consiga entender. Às vezes eu chegar atrasado em algum lugar, ou estou saindo de casa e a minha máquina de lavar roupas, né, vaza água e para eu socorrer a máquina eu tenho que me atrasar. A Uhum. parapsicologia explica isso, né? Ela sempre traz essa necessidade do nosso subconsciente de nos proteger. Então, ele vai promover alguma situação para que algo interrompa o meu caminho naquele momento para me proteger de um fato mais pesado, talvez, ou de um fato que eu não gostaria de vivenciar. Né? E às vezes esse atraso, o esquecimento de uma chave e tal, depois a gente percebe que não alterou em nada o meu dia e que às vezes foi até uma coisa legal que aconteceu, porque por causa daquele esquecimento me trouxe né, uma outra coisa favorável. Então, todos nós Interessante. vivenciamos fenômenos paranormais É, e tá no dia a dia, né? no dia a dia. E às vezes, o pior é que às vezes a gente não ouve essa Uhum, nossa, essa nossa paranormalidade, né? Às vezes a gente uhum, está com o coração apertado, angustiado, e às vezes essa angústia, ela não é só porque tem algo ruim para acontecer, às vezes é algo bom que tem para acontecer, né? Mas como todo ser humano sempre leva para o negativo, a gente às vezes passa um dia angustiado e não para se dar conta que está angustiado e pensar por que está angustiado. Né? O uhum. que tem para acontecer hoje? Ou prever, ou pensar, ou imaginar que pode ser que esteja para acontecer uma coisa boa e que se tiver alguma coisa para acontecer, que seja bem-vinda. Né? Então, eu acho que o que a parapsicologia trabalha muito é esse dar-se conta que o ser humano não está tendo tempo. Talvez a pandemia, né, Bruna, tenha nos Uhum, trazido essa reflexão, né, de eu entender que tudo passa e que realmente eu tenho que parar para pensar que hoje eu tenho que fazer comida em casa, eu tenho que pensar que eu tenho que conviver com os meus familiares e ou eu paro para pensar, ou então realmente eu vou pirar, vou ficar louca, né? Porque quem tem uma vida ativa de 8 horas diárias, correndo e de repente teve que ficar, né? Nós já estamos há quase 4 meses em casa praticamente. Então, ou a gente reflete naquilo que a gente está pensando e controla os nossos pensamentos, que esse é o principal foco da parapsicologia também na terapia, é uhum. fazer com que o indivíduo mude a forma de pensar ou se dê conta do que está pensando e mude esse pensamento para um pensamento melhor, mais favorável, mais positivo. Então, infelizmente, nós seres humanos somos a mil e não paramos para pensar no que estamos pensando. Né? Que seria, É. como diz um grande filósofo, né? Se você controlasse seus pensamentos, você não precisaria fazer absolutamente mais nada, porque ele te Uhum. levaria a tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você merece, entre aspas, né? Então a gente precisa realmente controlar os pensamentos. É bem legal essa parte. Nós ainda vamos falar mais sobre a pandemia. Só vou dar uma pausa aqui para ler os comentários, porque tem as pessoas que estão comentando aqui. Uma delas é a Grace, 1975. Ela falou: ama essa profissional maravilhosa. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Obrigada, Grace. Tem outros comentários aqui. Luciene Velho Show. A Soraya Piaia falou: oi, madrinha. Oi, Bruna. Oi. Oi. Carlos Vilpert, excelente profissional. Parabéns, dona Arlete.
Deixa eu ver quem mais aqui. Kátia Esser, parabéns, doutora Arlete. Tem a Graziele Freitas, que falou muito interessante. E a Juali Celária, acho que é assim que tá. Professora maravilhosa. Depois eu vou ler os outros comentários. Eu vou para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber como que é o processo para você chegar até a dificuldade do seu paciente. Como que funciona? É mais ou menos aquilo que a gente disse. A gente tem uma anamnese a cumprir, né? A pessoa chega no nosso consultório com uma queixa e a gente então elabora uma anamnese, né, para saber justamente quem é esse indivíduo, porque eu acho que a terapia ela consiste em fazer com que esse indivíduo se dê conta de quem ele é. E muitas vezes, quando a gente está em processo de anamnese, quando a gente começa a perguntar quem é teu pai, quem é tua mãe, aonde que você morava, a pessoa começa a se ouvir, né? Uhum, Porque a gente também não se ouve, né, Bruna? A gente fala as coisas às vezes e a gente às vezes não se dá conta daquilo que a gente está falando e não se ouve. Então, a gente parte desse princípio, ouve a queixa desse indivíduo e às vezes ele está muito ansioso para contar tudo aquilo que ele está sentindo. Então, o nosso primeiro processo é ouvi-lo. Depois a gente precisa saber da história desse indivíduo, como eu te falei, né? Desde lá dos uhum. bisavós, quem são, onde moravam, o que faziam, para que a gente entenda, né, o porquê dessa dificuldade que ele apresenta hoje. Então, depois que a gente detecta junto com ele essas dificuldades, depois de algumas sessões, então a gente parte para as técnicas, né, que a parapsicologia usa, entre elas a hipnose ou a reprogramação. É exatamente sobre isso que eu vou perguntar agora, que você me falou que você se especializou em hipnose ericksoniana. É, Isso. como que funciona também? Eu gostaria de saber essa hipnose, né? Porque tem várias especializações no meio da parapsicologia. Sim, a hipnose ericksoniana, na verdade, não é da parapsicologia, né? É uma Uhum, especialização fora a parapsicologia, porque a parapsicologia, a nossa hipnose, né, ela vai muito além do que as pessoas entendem por hipnose. A gente vê que às vezes a palavra hipnose ela é muito deteriorada em função daquilo que a gente vê na televisão, né? Daquelas hipnoses de palco, onde o indivíduo toca a testa da pessoa, a pessoa cai, e aí ela come cebola, pensando que está comendo maçã, uhum, ou ela faz determinada coisa pensando que está fazendo outra, né? A hipnose do sistema Grisa, na verdade, não tem essa abordagem. A nossa hipnose ela é terapêutica, ou seja, a pessoa não precisa entrar num transe profundo para ela lembrar de situações que foram desfavoráveis na vida dela, né? Então, a gente sempre que a gente recebe indivíduo, às vezes, Bruna, nem há necessidade de a gente usar essas técnicas. Né? Às vezes uhum, a gente faz uma análise da tabela familiar, porque a parapsicologia ela analisa o indivíduo a partir da, da tabela familiar dele. Exemplo, se você é a segunda filha de um casal, né, você é uma idealista, se você é a primeira filha de um casal, se você é mulher, nós entendemos que você é mulher esperada a homem, que você é uma pragmática. Então, essa análise da tabela familiar já nos dá um indício de quem é esse indivíduo. Né? Então, é saber por que você nasceu ali, quais são as suas dificuldades, e a partir daí a pessoa já vai fazendo compreensões. O sistema Grisa trabalha com compreensões. Né? uhum, A hipnose ericksoniana, da qual você leu lá no meu currículo, que eu fiz uma especialização, a hipnose uhum, ericksoniana ela trata a hipnose de uma outra forma. Né? Ela conta relatos desse indivíduo em forma de histórias, ela cria histórias em cima da história da própria pessoa, e a pessoa, então, ela entra nessa história, digamos, não se dando conta que é ela, e a partir do momento ela vai fazendo analogias, né? Então a gente usa metáforas uhum. para relatar algumas coisas e para trazer fatos à tona. Né? E esses fatos, então, eles são compreendidos. A gente, na parapsicologia, a gente não fala em perdão, porque nós Uhum, acreditamos que quando eu perdoo uma pessoa, é como se eu passasse um X naquilo que ela me fez. E isso é mentira, a gente não consegue. Né? Se uma pessoa me fez mal, ela me fez mal, tá feito. Eu sofri a dor daquele mal que ela me fez.
Então, eu não posso perdoá-la, mas eu posso compreender. Eu posso compreender por que esse indivíduo, né, me fez mal naquele momento. Então, nós Uhum, estudamos todas as leis universais que regem o universo, por exemplo, a lei de sobrevivência é uma, e a gente diz que as pessoas não atacam, as pessoas só se defendem, né? uhum, E ela se defende da forma que ela sabe se defender, às vezes é com silêncio, às vezes é com grito, às vezes é com uma agressão física, às vezes é com uma fuga, às vezes é com suicídio, às vezes é com. Enfim, né? Cada um usa as armas que tem no momento, sempre em função da lei de sobrevivência, né? As pessoas traem, as pessoas morrem, as pessoas matam, tudo em cima de uma lei de sobrevivência que é a lei maior do universo. Quer dizer, primeiro eu e depois o resto. Infelizmente é uhum. sempre assim. E aí a gente usa como exemplo quando você entra dentro do avião, né, que você ouve aquele recadinho lá. Assim, em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você e depois em quem está ao seu lado. Né? Então, na Uhum, parapsicologia, é mais ou menos assim que a gente analisa o indivíduo. Ele é único, ele é essencial, e para que tudo esteja bem com ele, né, ao redor dele, primeiro ele tem que estar bem. E aí as pessoas levam um susto quando a gente diz, né? Quando ele reclama de alguma situação e a gente pergunta: e por que é que você atraiu essa situação para você? A pessoa, como assim eu atraí? Né? eu Então a fico sem parapsicologia entender. então a parapsicologia diz não, você tem programações, você tem uma história, né? E nessa tua programação você tem parte dessa história que quando é acionada você reage de alguma forma. E aí eu passo a ver que quem está do meu marido, por exemplo, fui eu que atraí por algum motivo. Eu preciso dele por algum motivo, né? Uhum, Por que, que o meu vizinho é assim? Por que, que a minha professora é assim? Por que, que o meu colega de trabalho é assim? Então nós somos responsáveis por aquilo que atraímos. Né? E quando a gente, quando eu era pequena, que eu li O Pequeno Príncipe, eu não entendia, né? Quando eu li que ele uhum, dizia que você é responsável por aquilo que cativas. Então, na parapsicologia, isso fica muito claro para nós, né? Eu atraio para uhum, mim as coisas. E aí, Bruna, se eu atraio as coisas para mim, eu sempre comento, eu acho que fica muito mais fácil eu resolver situações, uhum. né? Porque eu é que tenho que mudar, não é o outro. Né? Então, a partir do momento que eu me proponho, e é isso que a terapia do sistema Grisa propõe, essa mudança interna, esse olhar para dentro, que vai fazer com que eu comece a mudar aquilo que eu atraio para mim. Uhum. Seria mais ou menos um resumo de como funciona a terapia. É bem legal esse processo, adorei saber. Estava bem curiosa para saber. Bom, eu gostaria de saber como a psicologia, psicologia, não, desculpa, parapsicologia é vista na sociedade. Exatamente por causa disso. Tem gente que não sabe sobre o assunto, aí fica supondo. Que eu li bastante sobre isso. Porque as pessoas né, dizem que é charlatanismo, né, e realmente em todas as profissões nós temos aqueles que usam da profissão para fazer coisas ruins. A parapsicologia ela é nova ainda, né? Ela, Uhum, digamos que ela tem em torno de 40 anos aí no Brasil. Ela é, na verdade, uma ciência nova que surgiu aqui. Ela surgiu lá nos Estados Unidos, mas chegou no Brasil há pouco tempo. Ainda está engatinhando. Mas eu acho que nós temos um grande número de profissionais hoje, né, principalmente os parapsicólogos do Sistema Grisa, que fazem um trabalho excepcional, que vem transformando vidas ao longo do tempo, e nós temos cursos em quase todo o país de parapsicologia. Então, eu acho que a parapsicologia já está mostrando, né, a que veio, uhum, e eu acho que a técnica da hipnose, que até então era, né, não era bem vista, também está sendo desmistificado, porque a hipnose também gris é uma hipnose consciente, onde quando você volta do transe, entre aspas, você volta lembrando daquilo que você lembrou, porque é esse o propósito, é você compreender por que te aconteceu aquilo, né? Se uhum, você lembra de um fato da tua infância, que você possa compreender por que é que você teve medo diante daquela situação, faça a compreensão daqueles que te fizeram mal, que isso é que a gente estava falando ali antes do não perdão, mas da compreensão, né? E uhum, geralmente quem
quem nos deixa trauma, geralmente são as pessoas que amamos, são nosso pai, nossa mãe, nossos professores, as pessoas que estão mais próximas de nós, né? E a gente precisa compreender essas pessoas, né? Daí a gente entra na tal da lei da sobrevivência para fazer as compreensões. Então, eu acho que a parapsicologia do sistema GRI, ela está desmistificando tudo isso e está mostrando que nós podemos sim, né, fazer um excelente trabalho. Eu já estou há 21 anos no mercado, trabalhando com Bastante tempo. pessoas, bastante tempo, né? E nesses 21 anos eu só tive bons retornos. Claro que, como todo profissional, às vezes a gente decepciona, assim como, Uhum. como em qualquer outra profissão. Mas eu acho que, porque às vezes vem aquelas pessoas que você aposta, que você sabe que se ela olhasse, se ela focasse um pouquinho em alguma coisa, ela daria um passo à frente, sairia, né, daquilo que ela está vivendo. Mas às vezes a história dela é muito mais forte do que o nosso acreditar, e aí a pessoa não vai para aquele caminho que a gente indica, né? Uhum. E nós, enquanto parapsicólogos, eu sempre digo isso para meus alunos, né? Nós somos os últimos a serem procurados. Então, o indivíduo vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no psicanalista, vai no centro de Umbanda, ele procura tudo. Aí, quando ele não encontra, às vezes, solução, ai não, então me falaram que tem um parapsicólogo lá, que tem um parapsicólogo, eu vou lá, porque me disseram que ele trabalha com essas coisas do outro mundo e ele vai resolver a minha vida, né? E aí ele chega lá, achando que a gente vai dar um estalo e vai resolver a vida dele, e ele percebe, ou ele obriga-se, né, a olhar para dentro dele, a se ouvir, e aí fazer uma mudança de todo um contexto, né? Eu acho que é isso que eu me arrepio na minha profissão, é quando o indivíduo percebe, Bruna, que quando ele muda a vida dele, ele não muda só a vida dele, né? Ele muda a vida daqueles que estão em volta e daqueles que vêm depois dele, né? Então, porque a minha mãe era assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso sim. Porque se você não mudar, você vai repetir padrões da tua mãe, os teus filhos vão repetir os teus padrões e da avó, e os teus netos vão repetir os padrões, os teus, os da mãe, os da avó e os Uhum. da bisavó, e assim nós continuamos numa corrente, né? Então, como diz um colega meu, Henrique Pagnoncelli, o passado move moinho, sim, né? Gostei da Não tem frase. como a gente mudar isso. Não tem como a gente mudar isso, né? Nós temos uma história que nos dá resultados bem interessantes. Bom, eu vou ler aqui os outros comentários que chegaram. O Rodolfo Furlaneto falou: essa é a minha orientadora, fera no assunto. Parabéns, professora. A Giacomini Joselaine falou: Arlete poderosa e ótima professora. Eles Deixa eu são ver os aqui. queridos. Tem bastante aluno aqui, hein? Tem, vieram todos em peso. Deixa eu ver. A Danúbia falou: professora Arlete é minha inspiração como profissional. A Dalvana, professora maravilhosa. A Soraya, de novo, amo vocês. Eu também te amo, Soraya. Tô ficando vermelha aqui, vocês estão percebendo, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. A Caroline falou: muito interessante essa entrevista. A Neuza falou: amiga de infância, parabéns, doutora Arlete, muito interessante. A Sandra falou: excelente profissional. E por enquanto é só, daqui a pouco, gente, eu volto de novo. E para falar também, se alguém tem alguma pergunta, pode mandar aqui na caixinha que tem o ponto de interrogação, que fica mais fácil para mim colocar pergunta, tá? Então, se você tem, pode colocar ali que depois eu coloco para ela responder para vocês. Bom, chegando no ponto em que nós estamos nesse momento, que é a pandemia, que é esse isolamento social, eu gostaria de saber, que eu sei que até por ética profissional, você não fala o nome do paciente, isso é certo, mas, assim, no geral, você recebeu muitas mensagens, assim, dos seus pacientes com relação a essa pandemia? Porque eu sei que tudo envolve crise de pânico, ansiedade, etc. Eu gostaria de saber mais sobre isso, porque todos nós estamos nesse momento difícil, né?
Olha, Bruna, infelizmente, quando começou a pandemia, eu parei meus atendimentos também, né? Até porque eu sou da zona de risco aí, pela Uhum, idade e tal, e eu parei um pouco, então fiquei, acho que mais de uns 40 dias realmente sem atender presencial. E aí começaram a chegar os clientes novos, né? Interrompi aqueles que eu estava atendendo, né? E começaram a chegar clientes novos. E esses clientes novos, ah, eles trazem muito essa questão da ansiedade, né? Essa questão de de não ter perspectiva de um futuro breve, né? Nós não sabemos se vai ser amanhã que vamos resolver, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a 2 meses. Eu lembro que quando começou a pandemia em março, eu agilizei os meus afazeres aqui em casa, porque eu pensei, vou ficar uns 15 dias em casa, né? Então, arruma uhum, gaveta, arruma armário, faz tudo aquilo que gostaria de fazer. E de repente já deu para fazer isso 3, 4 vezes, porque a pandemia continua, né? Eu ia dar um curso em maio, transferi para agosto, que era 6 meses depois, e de repente nós estamos chegando em agosto e nada acontece. Agora estamos de novo com pelo menos aqui em Florianópolis, né? Com uma crise de novo da pandemia. Então está todo muito ansioso, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estavam estudando e tiveram, né, tiveram que interromper, pessoas que não estão sem dinheiro, estão sem comida, as mães apavoradas com os filhos em casa, sem, na verdade, fazendo papel de professora, de mãe, de cozinheira, de faxineira, né, porque tudo isso precisou ser mudado em função da pandemia, né? Não se pôde nem ter uma pessoa em casa para ajudar, mas essa pessoa que vinha na nossa casa para nos ajudar, ela eu deixei ela em casa e ela não tem dinheiro para comer, ela precisa vir nesse trabalho, mas se ela vem eu me arrisco. Então todo mundo teve que mudar tudo em função da pandemia e as pessoas estão extremamente ansiosas, né, com esse aperto no peito, essa intolerância a tudo e a todos. uhum, Recebi muitas pessoas, sim, né, muitos casos de vontade de desaparecer, vontade de morrer, alguns casos de tentativa de suicídio, né? Porque de repente viu-se sem nada e sem projeto de futuro, né? Então, uhum. casos bem graves assim, né? E como diz uma autora, a gente precisa se apaixonar pelos nossos clientes e eu sou uma apaixonada por todos aqueles que eu atendo. E quando a gente se frustra, como eu te falei, né, quando a gente não consegue dar um caminho para eles que a gente acredita, e eu realmente acredito que todo mundo possa traçar um novo caminho, mudar, entender algumas coisas. Então, a gente fica às vezes de pé e mãos atados por não poder dar uma sequência na vida dessas pessoas, né? Uhum, Mas aquelas que têm condições e que entendem que a ajuda é necessária, porque a gente vive num país também que discrimina muito, né? Ah, porque fazer terapia para louco, uhum. porque fazer terapia para quem não tem o que fazer, porque fazer terapia para quem tem dinheiro sobrando. Frescura. E é frescura, né? E acreditem, hoje a terapia está em alta. Eu acho que a terapia é preventiva, Uhum, né? E é muito raro, mas às vezes chega alguém no meu consultório que diz assim, Arlete, eu vim aqui porque a minha vida está tão boa que eu gostaria que ela continuasse assim. Então eu queria dicas, queria que você me ajudasse para que minha vida continuasse em harmonia. Então isso é lindo de se ver, né? Não procurar uhum, ajuda realmente quando você está morrendo. Porque nós somos assim, né? A gente tem uma dor de cabeça, a gente fica o dia todo, depois a gente toma um remedinho, no outro dia a gente toma dois, e aí a gente só vai ao médico quando a gente realmente vê que não está dando conta. Ok, uhum, então quando a gente tem uma dor no nosso corpo, no nosso orgânico, a gente busca ajuda porque a gente não está dando conta. E por que as nossas dificuldades mentais não são vistas da mesma forma? Né? Então, se eu estou num relacionamento que eu não estou dando conta, eu preciso da ajuda de um profissional. Porque não adianta eu uhum, perguntar para minha mãe o que ela acha, porque claro que ela vai de repente passar a mão na minha cabeça. Não adianta eu perguntar para o meu filho ou para minha colega, né? O ideal seria eu buscar um profissional,
porque Uhum. buscar um profissional é a certeza de que esse profissional não está do meu lado, né? Ele está do lado da vida, ele está do lado certo e ele vai te orientar da melhor forma possível. Então, eu acho que a terapia ela é preventiva e a qualquer sinal, né, de descontrole, a qualquer sinal de que eu não estou dando conta, que eu não estou conseguindo dormir, ou que eu estou com dor de cabeça porque eu não dei conta de um não, porque eu estou com raiva da pessoa que está do meu lado, enfim, qualquer relacionamento, eu acho que seria o melhor dos investimentos é buscar terapia. Eu sempre brinco que se os governantes investissem em terapia, talvez a gente tivesse os leitos de hospitais com muitas vagas, né? Porque quando eu trabalho a minha cabeça, automaticamente eu respondo no meu corpo. Então, cabeça e mente têm que estar em harmonia, né? Para que tudo ande bem. Não adianta eu estar com o corpo bem se a minha mente não está funcionando e automaticamente se ela não está funcionando bem, as dores vêm, né? Então a gente precisa realmente ter acesso à nossa mente para dar equilíbrio para o nosso corpo, sem dúvida nenhuma. Ah, é muito bom saber disso, porque assim, são tempos difíceis para todos nós e até entrelacei nessa pergunta como enfrentar essas dificuldades, porque querendo ou não, todos nós temos às vezes uma ansiedade, não aquela ansiedade que nós sabemos que tem que tomar remédio, tem gente que tem ansiedade, mas sem o remédio. Mas assim, como enfrentar todo esse isolamento que, né, no ver de todos nós, parece que não vai acabar nunca, né? Porque a ansiedade, né? A ansiedade é o medo de não dar conta daquilo que tem por vir, né? Então, Uhum, eu não sei o que vai vir, então eu não posso prever. Então, se eu, né, se tivesse alguém me pedindo ajuda no consultório, eu pediria para essa pessoa, né, dar-se conta daquilo que está pensando, daquilo que eu falei antes, né? Eu acho que o primeiro uhum, passo é controlar os pensamentos. E se não tiver domínio para isso, né? Que as pessoas dizem, ai, mas eu não consigo. Claro que se você tentar uma vez você não consegue. Mas se agora eu estiver pensando, sei lá, que eu vou morrer e eu me der conta que eu estou pensando que eu vou morrer, eu posso substituir essa frase por eu vivo. Né? A partir do momento que eu começo a pensar eu vivo bem, eu tenho saúde normal e perfeita, tudo comigo dá sempre certo, e eu começo a repetir frases positivas, através da repetição eu vou formulando coisas boas na minha vida. E para quem uhum, tem muita dificuldade em mudar esse pensamento, eu sugiro até que escreva, né? Que tenha um caderninho e que comece a fazer, ao invés de ficar pensando negativo, fica lá escrevendo, eu me amo, me aprovo, tudo comigo dá certo, né? Eu tenho uma família harmoniosa, meu filho é maravilhoso, ai, mas meu filho não é maravilhoso, como é que eu vou dizer que meu filho é maravilhoso? Lembre-se que a nossa mente ela trabalha pela repetição. Então, à medida que eu for pensando negativo, eu vou atraindo coisas negativas. À medida que eu vou substituindo esses negativos por coisas positivas, eu vou atraindo coisas positivas. Ah, mas quando que isso acontece? Depende do teu foco nessas coisas. Às vezes amanhã já começa a ser melhor. Tem um ditado que diz que nada melhor do que uma boa noite de sono, né, para as coisas se resolverem. uhum, E é verdade. Então eu posso dormir com pensamentos positivos, às vezes ter bons sonhos e amanhã acordar melhor, né? E uma coisa muito importante, Bruna, que eu não posso deixar de falar aqui, uhum, é a questão da gratidão, a questão de agradecer. Né? Nós estamos reclamando da pandemia porque a gente está dentro de casa e você já pensou que bom que você tem uma casa para ficar dentro de uma casa? uhum, Essa semana eu estava indo trabalhar 8 horas da manhã e passei aqui na Esteves Júnior, sabe? Me arrepiei o tempo todo de ver as pessoas ali enroladas num cobertor com todo esse frio. E eu pensei, meu Deus, eu saí de uma cama quente, de um banho quente, da minha casa, estou indo para o meu trabalho. Né? Então, a gente se dá conta que a gente precisa agradecer, a gente precisa agradecer uhum, muito. Né? Agradecer por ter uma família para brigar, por ter um pai, por ter uma mãe, né? Por ter um trabalho, por ter uma mesa. Como me dizia uma cliente esses dias, Arlete, eu me dei conta que eu tenho que agradecer de ter louça na pia para lavar. Porque se eu tenho louça na pia para lavar, é porque eu comi. E eu achei muito legal, né?
essa analogia que ela fez, realmente, se eu tenho louça para lavar é porque eu tive comida para comer, né? E a gente não se dá conta. Então, assim, essa questão de agradecer, eu acho que gratidão é tudo, é agradecer mesmo, até pelos momentos ruins que nós estamos tendo, e eu vejo essa pandemia como um período de reflexão. Eu acho que nós precisamos Uhum. pensar, né? Fomos obrigados a conviver 24 horas com pessoas, né, que às vezes a gente, eu não aguento a minha mãe, não aguento meu pai, não aguento meu filho. Não, e agora a gente é obrigado a conviver com essas pessoas e somos obrigados a compreendê-las de alguma forma, né? Uhum. Então eu acho que agradecer por tudo, pelas mínimas coisas que nós temos, né? Então acho que a coisa fácil que nós temos na nossa frente é a gratidão, né? Agradecer por ter acordado, por estar indo dormir, por ter uma cama, por ter a louça na pia, por tudo. A gente precisa agradecer muito, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é angustiante, mas a gente, no momento, ou a gente muda os nossos pensamentos, a gente realmente vai atrair uma coisa ruim, né? Talvez não a Covid-19, mas uma outra doença. E veja Uhum. como é a cabeça das pessoas, né, Bruna? Eu estive no médico há umas 2 semanas atrás, e ele estava me dizendo que neste ano, depois que começou a pandemia, que ele faz plantão todos os dias, e desde março ele não tinha atendido ninguém com febre, dor de ouvido e dor de garganta, Nossa. né? Por quê? Porque nós estamos com tanto medo, né, Uhum. da Covid, a gente está usando máscara, então está se protegendo de alguma forma. A gente Uhum. não está saindo de casa, a gente está ficando em casa, está num ambiente, né, bem ventilado, abrindo janelas, tendo um cuidado por causa da Covid, que na verdade vem nos proteger de outras doenças, né? Que ninguém também, que muito poucas pessoas estão tendo, né? Tá tendo AVC, estão tendo outros tipos de doença, Uhum. até porque o foco maior é a Covid, né? Então é importante a gente lembrar que a nossa cabeça, né, ela transforma a nossa realidade. Então, a gente precisa, na verdade, ter bons pensamentos, mudar os nossos pensamentos, agradecer e tentar não mudar os caminhos, mas mudar a forma de caminhar. Isso é uma coisa muito importante. Aí, ó, pessoal, se vocês queriam dicas, tem dicas aí. Dicas muito boas. Bom, eu pedi para o pessoal aqui mandar perguntas, e eu olhei aqui nos comentários e eu vi que tem uma do Take Ferreira. Ele pediu para perguntar para você se uma cirurgia espiritual pode ser considerada um fenômeno paranormal. Olha, é uma pergunta diferente, né? Uhum. Depende. Essas cirurgias espirituais depende muito da pessoa que está recebendo. Né? Lembram que Jesus escreveu lá na Bíblia, né? Vai que a tua fé te cura. Uhum. Né? Então, na verdade, o paranormal que está ali na frente fazendo essa cirurgia, eu acredito, nós trabalhamos com paranormalidade, nós sabemos que realmente tem pessoas dotadas de uma capacidade imensa, de uma energia imensa, que são capazes, né, de tocar em outra pessoa e, diante da fé da outra pessoa, estabelecer curas. Uhum. Então, depende muito. É um fenômeno paranormal, né? Se essa pessoa, esse indivíduo, esse médium, não sei como é que a gente pode chamar, como é que ele chamou, mas essa pessoa pode ter o dom, sim, da cura. Né? O que é a paranormalidade? Um excesso de energia, uma energia positiva, uma demanda muito grande. E se essa pessoa que é paranormal, ela encontra uma pessoa com fé, né? Que a fé desencadeia todo um processo psíquico, né? Quando eu acredito, as coisas realmente acontecem, aí sai faísca, aí realmente acontece um milagre, né? Então é possível sim de ser um fenômeno paranormal, desde que haja seriedade nesse paranormal que está executando essa cirurgia. É Podemos interessante. estar também, né, aí no pedaço, mas tudo bem, né? Eu gostei da pergunta, né? Uma pergunta bem Sim. diferente. A Soraya, ela falou que é a avó, né? Minha avó, irmã da Arlete, perguntou, não, desculpa, falou que. Tá, que eu estou linda e que me ama. Eu também te amo, vó. Beijo, saudades.
Ela também mandou, minha querida irmã, eu te amo e muitas saudades para Beijos, você. linda, saudades. Ainda bem que a família participa e dá quórum, né? É verdade. Tá, a senhora tá aqui em todas as lives, minha mãe, Que bom, isso Carol. é apoio, né? Isso é família. É, isso é família, exatamente. E às vezes a família sabe o que a gente faz, mas também não tem a mínima ideia, né, de como a gente faz. Então é bom eles ouvirem até para saber como é que a gente trabalha no dia a dia. E Obrigada, boa parte Isabela. da família tá aqui para escutar você também. Isso é Ah, isso é muito muito bom. bom. É. Ó, E tem a- outra pergunta que chegou aqui, eu vou colocar aqui na tela. Ó, como lidar com uma pessoa depressiva? A Ana Rosa falou, Oi, Ana perguntou. Rosa, obrigada pela pergunta. A pessoa depressiva é aquilo que eu falei, a gente precisa fazer uma análise da história dessa família, porque na parapsicologia, a gente acredita que as coisas não acontecem por acaso, né? Que existe um Uhum, desencadeador para que essa depressão ocorra. Então, às vezes a pessoa vem bem até uma determinada idade, acontece um fato, esse fato desencadeia processos anteriores, programações anteriores que vão levar a pessoa a uma depressão. Então, como lidar com essa pessoa? Eu vejo que a primeira coisa é orientar essa pessoa realmente a procurar um profissional, né? Às vezes até um psiquiatra, porque a pessoa depressiva ela realmente ela fica muito ansiosa em determinados momentos, tem os pensamentos acelerados. Seria muito importante, às vezes, ela ser medicada. Eu acho que a medicação ela está aí para nos ajudar, né? E a gente deve usar quando precisamos, aliada a uma boa terapia, né? uhum, Então, a pessoa depressiva, quando ela olha para frente, na verdade, ela não vê nenhuma saída, né? Como se ela olhasse para um túnel escuro. Então, ela realmente ela não vê luz, ela não vê saída, né? E quando ela não vê saída, os piores pensamentos vêm à cabeça dela, né? Ela se sente pequena, ela se sente incapaz e às vezes a única solução que ela encontra é tirar a vida, né? Porque ela entende que tirando a vida ela vai resolver aquela dor que ela está sentindo, né? Aquela dor uhum. física, porque o depressivo, ela tem a pessoa tem uma dor física mesmo, dói o corpo, dói o coração, dói a alma, né? Então, eu acho que a gente precisa ter compreensão com as pessoas depressivas. E às vezes tem alguns ditados que dizem, ai, não acredita nele quando ele diz que ele vai sumir, que ele vai se matar. Não, a gente precisa acreditar sim, né? A pessoa que quer tirar a vida, ela visa sim. Então é importante a gente estar atento, E de né? inúmeras maneiras, né? Então a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar orientação, né? De alguma forma. Ah, mas aí eu não tenho dinheiro. Não, mas existem vários lugares, vários sistemas que atendem gratuitamente, que dão. Eu acho que o que a gente não pode é fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Né? A gente Sim. precisa, principalmente criança, né? A criança mudou, a criança tá, às vezes acontece uma separação, a criança fica quieta, a criança não se manifesta, para de comer. A gente precisa dar atenção para essa criança, né? Porque lembrando-se que todas as coisas que acontecem da nossa vida existe um porquê. Nada é por acaso e nada, né, vem do nada. Sempre tem uma situação anterior que nos leva a uma outra. Então a gente precisa dar muita atenção para as pessoas depressivas. Agradecer, viu, pelas perguntas que vocês mandaram. E aqui tem mais um comentário da Meneguzine. Nossa, Meneguzines. Isso mesmo. Concordo, Lucivene, a parapsicologia é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Aí o pessoal Verdade. comentando. Deixa eu ver aqui. Quem mais está falando aqui? O José Luiz falou muito bom o assunto. Quem mais aqui? Aqui. Precisamos parar de reclamar da vida e agradecer por termos uma vida, Soraya falou. Isso. Deixa eu ver quem mais aqui.
O José Luiz dos Reis falou para perguntar por que, ao nascer, o feto morre na hora do parto? Causas, ele falou. Ele perguntou. Pois é, Jesus, você está cursando para psicologia, meu aluno, e Aí, você ó. sabe, né, que são programações da história dessa mãe, da história dessa gestação, e essa criança morre na hora do parto justamente porque ela não consegue ver um futuro para ela, né? E aí a gente teria que avaliar caso a caso, tá? Geralmente as programações das pessoas, das mães que perdem seus filhos ao nascer, é porque ela tem uma imagem negativa filhos, porque tem uma imagem negativa família, e aí a gente teria que avaliar caso a caso, né? Mas geralmente é porque essa criança, na verdade, né? Lembrem-se sempre que é uma programação da mãe com a criança e de toda a história dessa mãe, desse pai, dessa criança que se juntam, né, e que levam essa criança a não querer continuar. Então, ela acaba morrendo ali no seu nascimento. Então tá Respondi, aí. José Luiz. Seus alunos, na verdade, estão participando bastante aqui dessa Isso. live. Ah, eles são meus fãs e eu sou fã deles, adoro. A Grace falou, tem que ter live todos os dias com a professora. Vamos lá, Grace, vamos lá. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito a Arlete por ter aceitado o meu convite para falar um pouco mais sobre a parapsicologia. A todos que estão assistindo aqui também. E eu gostaria que você deixasse o seu contato. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo para quem tiver interesse em entrar em contato. Tá aqui, Sim. ó, gente. É o telefone e o e-mail dela, tá? Para quem tiver ou quem quiser passar para um amigo, talvez esteja precisando, é sempre bom. Pode deixar o seu contato se quiser. Não, você já escreveu ali, acho que Então tá bom. né, acho que a maioria já tem meus contatos, aí são meus amigos lá no Face, também no Instagram. E é muito bom ver aí passando essas pessoazinhas aí que passaram por mim de alguma forma, que são meus alunos e que, né, tem alguns aí, uns funcionários da Paz de Florianópolis, a minha grande paixão, uma das minhas grandes paixões também. Obrigado por vocês estarem aí. E os meus alunos que me ouvem sempre, né, e ainda querem ouvir mais, então isso é muito bom. Fiquei muito feliz por essa live, Bruna, fico à disposição. Que pena que já está acabando, né? Né? Mas é sempre muito bom falar, né, de parapsicologia, daquilo que eu faço, daquilo que eu amo, e que eu gostaria que as pessoas realmente pudessem ter acesso para transformar suas vidas. Como disse a Ana Machado ali, ela me chama de organizadora de mentes, né? Que bom se a gente pudesse ter acesso às pessoas e organizar a mente de todas as pessoas, né? Obrigada por todos estarem me ouvindo, nos ouvindo. Obrigada a você, sucesso na sua profissão de Muito jornalista. E obrigada. a gente aguarda uma próxima oportunidade. Fico à disposição. Muito obrigada novamente. Muito obrigada a todos que estão mandando mensagens aqui, falando que quer parte 2. A Graziele está falando aqui. A Fabiola falou, adorei. Parabéns, assunto muito interessante. Só agradecer a Vanessa. Saudades, Arlete e o Leandro Machado. O José Luiz falou parabéns. A Nívia, também te amamos. Quem mais? A sua filha Suzane falou parabéns. Deixa eu ver quem mais aqui. O Rafael Castro, parabéns. O José Luiz falou: precisamos de mais live com a professora, além de tudo, grande motivadora. E chegou uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Na verdade, duas. Aqui. Ó. Como não se culpar quando convivemos com familiares que se vitimizam o tempo todo? Vanessa. É Vanessa, isso. Pois é, Vanessa, é difícil a gente trabalhar com pessoas assim, né? Que estão é, sempre achando, se colocando no papel de vítima, né? Eu acho que às vezes a gente tem que dar uma sacudida nessas pessoas, né? De repente, essa é a forma, é aquilo que eu falei antes, né? As pessoas não atacam, as pessoas só se defendem. Talvez essa seja a forma de ela expressar o descontentamento dela
ou de se posicionar numa família onde ela não é vista, né? De repente, enquanto ela fica chorando e dizendo, ai, coitadinha de mim, então, mesmo brigando, as pessoas acabam olhando para ela, né? Então, eu acho que seria recomendado até pedir para essa pessoa buscar ajuda, porque ela deve ter uma autoestima muito baixa. Pessoas que se fazem de vítima têm uma autoestima muito baixa, não se sentem capazes, né, de ir além. Então, é a forma que ela tem de viver se colocando no papel de vítima. Tem uma outra Bom, pergunta, Bruna? não é pergunta, mas eu vou colocar aqui porque é um elogio. Gratidão, Ah, tá. Arlete, da Luciane Obrigada, Velho. Luciane. Bom, para encerrar aqui, a Sueli, minha madrinha, dando os parabéns. Muito obrigada, madrinha. E, bom, é isso. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que assistiram. Muito obrigada, Arlete, novamente. E espero em breve voltar com mais uma entrevista para vocês. E fiquem em casa nesse momento. O importante é ficar em casa e se cuidar. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Verdade. Fiquem em casa o máximo que puderem, só saem quando se precisar e use máscara. Vamos nos cuidar. Beijos. Beijos!